Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, amados, tudo bem? Queridos, hoje é uma noite muito especial. A gente vai estar batendo um papo com um camarada muito especial, casca grossíssima, meu irmão, um homem de Deus que tem desenvolvido ao longo da vida um trabalho maravilhoso, um trabalho de prática de amor ao próximo, né? Um trabalho genuíno, um trabalho que nós do Projeto Convivo, assim, temos uma admiração gigantesca, uma admiração muito grande. E a gente está aguardando ele entrar aqui, estava conversando com ele há 5 minutos atrás, né? E assim, o pessoal já está chegando, o pastor Alexandre, né? A Giane, o pessoal já está chegando. E assim, foi uma muito bacana mesmo. Vou aguardar aqui o meu irmão, minha esposa falou que ele entrou. Opa, deixa eu marcar ele. Ele já vai entrar aqui, ó. Guerreiro, casca grossa. Presta seu caderno aqui, amor, por favor. Bênção de Deus. Olá, meu irmão, a paz do Senhor Jesus. Fala, querida, você tá bom? Tudo bem, amados? Olha, é uma honra enorme estar aqui com o nosso querido João Boca, presidente da missão Sena, que foi fundado por Irlande Pereira de Oliveira, né? Ele é da comunidade Nova Aurora, vai estar falando um pouquinho aí da caminhada dele aí, dessa guerra, dessa luta que ele enfrenta a cada dia. Eu estava falando com ele há 2 minutos atrás do telefone, o quanto eu admiro esse trabalho que eles vêm desenvolvendo ao longo da vida, né? Porque não é um trabalho de pouco tempo, é um trabalho de muito tempo, e é uma inspiração para nós aqui do Projeto Convivo. É uma honra poder estar batendo um papo com o senhor. Fica à vontade aí, fala um pouco sobre o senhor, fala um pouco sobre a missão. Queremos nos deleitar sobre essas histórias aí. Beleza, Vaguinho. Quantos anos você tem? Eu tô com 40 anos, 4.0. Então, eu tô com 54, cara. E chama seu pai de senhor, tá bom? Eu, quando chamei de senhor, fiquei meio assim, né? Eu falei, vai vir história aí. Benção, Então, benção. cara, O senhor é força de expressão. Eu sou do interior. Quem é de roça chama todo mundo de senhor. E não é por conta de idade, é por conta do respeito e admiração também. sem crise, cara, sem crise. Então, a Missão Sena Benção. existe, a Missão Sena existe desde 1987. Nós iniciamos numa borracharia, emprestamos, na verdade, uma borracharia. A gente fala emprestou, mas o dono da borracharia estava com problema com os funcionários. E aí chamou a Igreja Batista de Vila Prudente. E nessa época, quem era o pastor de Vila Prudente era o Nivaldo Nassif. Pastor, gente boa demais, vale a pena conhecer, vale a pena seguir, vale muito a pena ouvir. Um dos caras, assim, um dos exegetas bons também, para quem ouviu o Ari, quem gosta de ouvir o Ari, para quem gosta de boa pregação, aí é importante ouvir o pastor Nivaldo Nassif. E aí chamaram esse grupo para fazer um culto, para orar tal, porque tá muita briga. E aí, de repente, começaram a cantar, parecia aí choveu prostituta, travesti, menino de rua, morador, cachaceiro. Encheu o local, encheu a borracharia. E a coisa tomou volume, que no domingo seguinte o pessoal pediu de novo. E aí, oi, a Yasmin tá aí, ó. O Reinaldo, oi, pessoal. Tem Pessoal, uma arroz de galera festa. chegando aí. O pessoal do arroz de festa aí, ó. O Reinaldo é arroz de festa, ele gosta da live Que também. benção, que Obrigado benção. pela presença de vocês. E aí, é, viu-se a necessidade de começar um trabalho com esse povo ali. E, na verdade, é, o Irlan só deu o nome. O Irlan é o Papa Batista hoje no Brasil. Não sei se você conhece ele. Eu já ouvi assim falar, mas eu não me aprofundei sobre a história dele, não. Então, o Irlan é o Papa dos batistas. Então, quem é batista aí sabe quem é o Irlan de Azevedo. E aí, estavam perguntando como é que vai ser o nome da. Vai surgir uma missão, vai surgir um trabalho. Como é que vai ser o trabalho? Como é que vai ser o nome? Aí o Irlan veio com essa, né? Por que não Comunidade Evangélica Nova Aurora? Há 30 anos atrás, há 30 e poucos anos atrás, tava começando essa ideia de comunidade, só que não era bem visto esse negócio. Não Uhum. sei se você viveu esse negócio de comunidade.
o pessoal tinha ojeriza de comunidade, não gostava de comunidade. Então, comunidade Sim, era... eu vou falar um pouquinho da minha história depois. Então, Pode dar continuidade. ninguém gostava de comunidade e tal. Uhum, E aí colocaram o nome Comunidade Evangélica Nova Aurora. E aí deu certinho, uhum, cena, porque era na Rua Aurora. Começou tudo na Rua Aurora. E a Rua Aurora, na época, era a rua mais perigosa da região. Ah, e aí cresceu, a coisa começou a crescer, alugamos um apartamento. Quando eu cheguei, nós estávamos com um apartamento alugado, a missão estava com um apartamento alugado em 96, e a coisa tomou esse volume que você conhece hoje, né? Hoje nós trabalhamos com prevenção, resgate, restauração e reintegração, e a única missão no Brasil que faz isso é sem ter parceria com o governo. Não temos parceria com o governo, e a cada dia eu uhum, percebo mais que nós não queremos parceria com o governo. É, uhum. e tem todos esses braços dela, todos os missionários, todas as frentes, a creche é nossa, o prédio é nosso, a casa de recuperação é nossa, a casa de reintegração também é nossa. Então, tudo que nós temos hoje são profissionais, são pessoas capacitadas, são pastores e missionários da Missão Sena mesmo. Que bênção, que bênção. Eu percebo que assim as pessoas elas conseguiram entender a importância a urgência de desenvolver esse trabalho, essa comunicação, né? Falta muito hoje nas igrejas esse relacionamento com as pessoas que às vezes estão à margem da sociedade, né? As pessoas normalmente acontece de, não, agora leva uma quentinha, leva uma roupa, mas não tem um relacionamento. O Projeto Convívio também trabalha numa mesma visão, só que com uma perspectiva menor ainda, né? Eu tô convertido há 10 anos somente. Minha vida, fiquei 20 anos no crime, tive uma vida completamente dissoluta, né? Chefe de crime, com a vida completamente destruída. As pessoas também acreditavam que para mim não havia jeito, e eu também não acreditava que para mim também havia oportunidade, né? Eu acho que para minha vida já tinha acabado. Eu, desde os 10 anos, usando drogas, e com 12 anos já estava envolvido num crime bem pesado mesmo, era uma coisa de freelance, era algo que foi muito, muito forte. E a minha mãe começou a orar por mim, buscando por mim, pela minha libertação, até que um dia, à beira da morte, eu tive um encontro com Jesus. E esse encontro foi tremendo, foi tremendo. A partir desse momento, eu comecei a crer que o ser humano ele precisa se recuperar dentro da realidade que ele se encontra. Foi quando o Senhor colocou no meu coração e falou, olha, essa esperança você precisa transmitir para outras pessoas. Você precisa dividir essa experiência que você teve comigo com outras pessoas. E aí eu comecei a desenvolver um trabalho com pessoas que estavam à margem da sociedade, né, moradores de rua, só eu e Deus, direcionado pelo Senhor, lutando contra o sistema, porque esse trabalho é um trabalho que você, dentro de uma igreja, normalmente, é um trabalho que você quebra o sistema, você acaba lutando, denuncia, né, a omissão e a negligência, né, da igreja nesse sentido, o preconceito que as igrejas têm, e aí eu comecei a me relacionar com a benção, o ser humano precisa ser respeitado. Exatamente. Isso é o básico do Evangelho, é o básico do ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Então, o Projeto Convívio ele trabalha numa perspectiva de relacionamento de amor com todas as pessoas, né? A gente se relaciona com todas as pessoas, respeitando a opinião, porque às vezes a gente vai desenvolver um trabalho na rua e às vezes a pessoa ela quer permanecer morando lá, meu. Né? Às vezes a gente vai para poder tentar resgatar, mas às vezes a pessoa, olha, tudo bem, obrigado, mas eu quero continuar aqui, eu quero ficar aqui. E aí a gente vai ser amigo, a gente é amigo de pessoas, a gente cria amizade de pessoas que não sabem de rua. Né? Eu vejo que você também trabalha, né, tem uma preocupação gigantesca com trans, né? Eu vi até a Yasmin falando aqui como que é bacana esse trabalho, e nós também temos esse mesmo relacionamento. E é até bacana, porque a gente desenvolve, né, algumas ações na cidade aqui de Niterói, e a gente, meu irmão, abraça todo mundo e beija todo mundo, se relaciona mesmo, um relacionamento de amor. Eu acho que é o que falta, que é o básico que faltou na nossa, no evangelho, né, no nosso país, que realmente isso é uma coisa que ficou fora completamente da visão, né? Você não acha? Sim, sim.
Não, a missão Sena só existe porque a igreja negligenciou o papel dela, né? E missões é o papel da igreja, né? A igreja, eu percebo que a igreja, no momento que se começou a criar departamentalizou a igreja, a coisa degringolou mesmo. Então, parou de fazer missões, não se faz mais conferências missionárias, né? Agora é um culto missionário, um encontro missionário. Então, assim, é complicado, é muito complicado quando a missão primária da igreja é cuidar do órfão e da viúva, né? A missão primária é essa. A, Uhum, a, a função primária da igreja é essa. E os nórdicos ensinaram isso aí, né? Os moráveis, quando chegavam, eles não abriam igreja. Quando chegavam num local, eles abriam escola. Entendeu? Então, se eles abriam escola uhum, e a Europa tá do jeito que tá, alguma coisa tá errada aí, né? Porque nós não fomos colonizados, né? O Brasil, principalmente. O Brasil não foi colonizado, o Brasil foi saqueado, né? O Brasil foi uhum, saqueado por Portugal. Então, assim, nós não recebemos herança nenhuma, né? De cristã, né? Não recebemos herança cristã verdadeira. Nós recebemos presentes e crescemos com esse legado de receber coisas, receber coisas, receber coisas. E agora é a hora da gente dar alguma coisa, não está dando nada. O Brasil não está dando é, nada. A igreja brasileira não contribui com nada. Em 80 teve um êxodo para a África. Em 80, 90 teve um êxodo para a África. Vários missionários foram para a África, Guiné-Bissau, Guiné-Conakry, para vários países. E aí uhum, esqueceu do Brasil, né? E aí a pessoa chegava uhum, na igreja, e falava assim: eu quero ser missionário na África. E não tinha experiência nenhuma no Brasil. uhum. Não tinha experiência nenhuma. Então aí a pessoa ia sem experiência nenhuma e ficava por lá, né? Aí virou essa bagunça. A Cracolândia existe por conta disso aí, por conta do desdém da igreja, né? A igreja parou de investir em missões. No lema da nossa camisa, a gente carrega assim, mais do que Projeto Pão Vivo, mais do que palavras, um ato de Uhum, amor. uhum. Porque eu percebo que as pessoas estão muito cheias de palavras, de sermãos, né? Não, você tem Sim, que mudar de vida, você tem que fazer isso, porque a Bíblia fala isso, a Bíblia distorce às vezes, a Bíblia fala isso, fala aquilo, e ela traz muito sermão. E a visão que a gente tem também do projeto aqui, a gente não está para poder levar sermão para ninguém, pelo contrário. A gente quer sentar para poder dividir um pensamento, né? Dividir o pensamento, esse é o princípio. Ontem a gente estava desenvolvendo um estudo dentro do projeto e estava falando que a gente vive o contrário do que Tiago fala. Em Tiago 1, capítulo 1, versículo 27, que fala que o nosso, né, que é a religião pura e imaculada, que é a devoção, né, o servir a Deus puro e imaculado é cuidar dos órfãos e atender as viúvas na sua necessidade e se manter afastado da corrupção. sim, Infelizmente, hoje é feito o contrário, né? A pessoa ela se aproxima da corrupção e negligencia a atitude de amor com o próximo, né, com os necessitados, com os órfãos, com as viúvas. E essa é a nossa grande guerra, porque quando existe algum projeto desenvolvido nesse sentido, e o projeto por si só, ele denuncia essa negligência, porque, como eu estava falando com o senhor na ligação, eu tive, né, ouvindo, batendo um papo, porque eu estava falando com o senhor que eu não bato com um pastor Ari, não tem como bater papo, né? A gente aprende, né? Eu estava aprendendo com ele e eu estava falando com ele que realmente, assim, realmente existe essa negligência, né? Esse abismo, né? sim. Do que a igreja tinha que tomar atitude e a gente acaba tomando essa atitude de amor e automaticamente algumas lideranças começam a nos perseguir porque, infelizmente, a gente acaba denunciando a negligência, a omissão. Não adianta você levantar quem está caído sem denunciar quem está derrubando. A gente precisa pregar para aqueles que estão lá fora, né? E a gente também precisa pregar para os nossos irmãos que estão paralisados dentro das igrejas e achar que aquilo ali é evangelho. É colocar uma Bíblia grande debaixo do braço, né? E, de vez em quando, 2 dias por semana na igreja, dar o dízimo da oferta, mas passar por pessoas que estão à beira do caminho, precisando de amor, né? Porque quem tinha é fácil dar, rapaz. Comida é fácil. Outra coisa também, quem está em estado de rua não morre de fome também, não. Aqui no Brasil é difícil.
o cara come mal. O que as pessoas precisam é de amor, é de carinho, é de relacionamento, de afeto. Essa é a importância desse relacionamento. Hoje na fazenda tem quantas pessoas com vocês lá, João? Então, nós fechamos um ciclo na fazenda o ano passado. Nós temos uma fazenda com 34 alqueires de terra. 34 alqueires de terra significa que um alqueire tem quase 25 mil metros quadrados. Então é uma fazenda muito grande, muito grande. Eu rodei uma parte dela há um tempo atrás. Foram 4 horas andando e não andei muito pouco da fazenda. 4 horas andando, pesado mesmo, com uma equipe. Não conseguimos ir de fora a fora na fazenda. Mas a nossa fazenda tem espaço para 1.000 homens. Nós temos normalmente 45 homens, 40 homens, 20. Então, assim, porque o nosso trabalho não é número, né? Nosso trabalho não são números. Nosso trabalho são nomes. Nós não trabalhamos muito com números, não. A nossa creche tem 34 crianças. A nossa casa de reintegração cabe 16 homens. Então, assim, nós queremos fazer um trabalho de qualidade com as pessoas, né? Lógico, lógico. Que bacana. Essas crianças, normalmente, são crianças que são filhos de pessoas que estão em situação de rua, ou João? Essas crianças, nós já tivemos algumas crianças com pessoas em situação de rua. Sim, tivemos uma criança muito linda lá que veio, que a mãe morava na rua, mas a maioria dessas crianças moram em ocupações, que é um grande problema em São Paulo. Não sei se o Rio de Janeiro é assim também, mas em São Paulo nós temos um problema grave, essa questão de ocupação, né? As pessoas vêm, ocupam um prédio, ocupam um espaço, ocupam um terreno, e essas crianças ficam à margem, né? E aí nós pegamos e abrimos a creche pensando nessas crianças, que são filhos de dependentes químicos, alguns são dependentes, alguns já passaram pela dependência, mas são pessoas, alguns estão ali querendo alguma coisa assim, mas nós percebemos que o nosso embate é para tirar as crianças, sabe? Dar um futuro para elas, para essas crianças, e quebrar o ciclo da prostituição, o ciclo das drogas ali é através das crianças, né? Ó, o chefe Wellington entrou aí, tem o pessoal de ontem, que estava lá ontem, está aí, ó. Tem uma galera aí. Tem uma galera chegando aí. O Renner que eu defendi ontem, tá aí. Benção. Então, a gente entende que esse trabalho, rapaz, é muito importante, né? Principalmente nessa questão das crianças, que eles ficam completamente vulneráveis, né? Precisa ser abraçado, precisa ser acolhido. A gente entende que há uma dificuldade gigantesca, né? Com a questão da gente colocar isso em prática. Nós que estamos... O Projeto Convivo hoje acontece há 4 anos somente. Existem alguns sonhos para poder ser realizado que a gente ainda tem dificuldade de realizar por conta dessa crise de entendimento, né? Que faz falta, né? Então, tem muitas coisas que a gente sonha em colocar em prática e a gente tem que olhar projeto como Missão Sena como um exemplo, né? Para a gente poder começar a colocar em prática. Uma das coisas que a gente tem maior vontade de fazer, que agora que a gente está começando a mexer com isso, o Michel estava falando aí para não mexer com o Renê, não. Porque eu briguei com o Ari ontem, né? Eu briguei com o Ari ontem por causa dele. O Michel é meu, ninguém mexe com ele, não. Rapaz, olha, eu vou te falar uma coisa, tem que ser seu mesmo, para poder brigar com o Ari, é um gigante, uma casca grossa. Né? Ó, qual o primeiro passo para uma denúncia de abuso com uma criança? Posso responder isso aí? Sim. O primeiro passo, por favor. Primeiro passo, você denuncia. Denuncia. Tem abuso contra a criança, denuncia. A polícia não fez nada, denuncia para a comunidade resolve. Aqui em São Paulo, se a polícia não resolve, a comunidade... Primeiro nós conversamos com a comunidade. Né? Vamos lá, conversamos com a comunidade. E a gente faz o caminho legal de denunciar mesmo. Abuso contra a criança tem que denunciar mesmo. Não pode omitir, né? Porque se a pessoa omite, automaticamente ela acaba se tornando parte daquilo ali, né? Ela acaba fazendo parte daquilo ali por conta da omissão. E acontece muito, às vezes, dentro de casa, né? Pessoas ficam oprimidas porque ficam com medo de denunciar, com medo de ter um reflexo em relação a isso aí.
A gente tem um sonho aqui, rapaz, da gente construir. A gente chegou a ver em São Paulo e tem um amigo nosso, lá da Igreja Metodista, de Natal, que ele tem um carro do banho, rapaz. É muito bacana o trabalho que ele faz, porque às vezes a pessoa está no estado de rua, ela precisa tomar um banho, né? Trocar de roupa. O trabalho que a gente faz aqui, com esse tipo de ação, com pessoas que estão, né, nesse estado de rua, porque o Projeto Convivo atende o ser humano na necessidade que ele se encontra. Né? Tem vezes que a gente está lutando para poder conseguir uma cama hospitalar. Às vezes, através de uma entrega de cesta básica, encontramos pessoas que estão acamadas há muitos anos, em uma cama simples, num colchão comum, e o que a gente faz? A gente comunica o projeto, né? Nos unimos, fazemos a vaquinha, ou às vezes viemos para a rede social quando é necessário, e a gente consegue comprar a cama hospitalar, um colchão, né, adequado para as pessoas que estão, né, em caso de acamado, cadeira de roda. Às vezes a gente está envolvido com pessoas que às vezes falecem e a família não tem condições de pagar um velório digno, né? Ou de fazer um velório digno para a pessoa, né? E a gente vai atendendo o ser humano na necessidade que ele se encontra. E a gente sabe também que tem pessoas que estão em estado de rua, assim, às vezes a pessoa quer tomar um banho, né? Às vezes a pessoa está presa. A ação que a gente faz na praça é o seguinte: a gente leva para eles normalmente um café da manhã. A gente coloca uma mesa com pão, queijo, presunto, um bolo, uma mesa para o Senhor, né? E aí a gente distribui kit de higiênico básico, né? A gente faz uma oração, ministra uma palavra, fazemos um discipulado. Depois dessas ações, voltamos no local, né, para poder conversar com as pessoas, ver como que a gente pode ajudar. Normalmente a gente envia muitas pessoas para outras cidades. Tem pessoas que às vezes vêm para o Rio, em São Paulo deve ser muito comum também, atrás de emprego, não consegue arrumar emprego, e de uma certa forma a pessoa ela fica perdida, né? Aí ela dorme, porque rua é o seguinte, às vezes a pessoa fica 2, 3, 4 dias na rua, parece que aquilo impregna. A pessoa não consegue mais sair daquele estado de jeito nenhum. Já mandamos pessoas para o Chile, já mandamos pessoas para Recife, mandamos famílias para Minas Gerais, né? E um dos nossos sonhos é, de repente, a gente levar um carro do banho. Né? Como eu estava falando para o senhor, tem pessoas que ela quer ir para uma clínica de reabilitação. Tem pessoas que quer, de repente, tentar trabalhar, a gente ajudar a montar alguma coisa para a pessoa vender alguma coisa, né? Conseguir voltar a caminhar. E tem pessoas que querem permanecer na rua. Então, o que a gente deve fazer? Levar esse apoio para essas pessoas. E um dos nossos sonhos é construir o carro do banho. Levar um carro do banho. A gente está correndo atrás para isso, né? Levar um carro do banho, que a pessoa possa tomar um banho, possa cortar a barba, o cabelo, né? Porque a gente tem experiência aqui de cortar o cabelo da pessoa, fazer a barba, a pessoa olhar no espelho e chorar. Ela esquecer da imagem dela, entendeu? Ela, poxa, emocionado, como que eu tô mais novo, né? Assim, como que meu semblante mudou. Então, esse é um dos nossos sonhos. O pastor Fabrício ele fez uma pergunta para a gente aqui. Deixa eu ver qual é a pergunta dele. Seria bom, de repente, o senhor responder. O pastor Fabrício ele é pastor também do Projeto Convivo. Ele pergunta assim, qual é a relação do Estado com as atividades da missão? Né? O governo, a prefeitura conhece e apoia? Eu acho que o senhor no início só respondeu, ele explicou depois, mas pode retificar aí. Então, Jesus pegou uma moeda num certo momento, até tinha uma moeda aqui, não sumiu a moeda que estava aqui. E aí perguntou assim, de quem que é esse rosto aqui nessa moeda? Aí o cara falou, de César. Então, quem come com César, come com César. Quem come com Deus, só come com Deus. Não existe a cena existe aqui, ela não está alheia ao governo, não. Nós batemos pesado na prefeitura, no prefeito. O prefeito eu conheço, assisto o jogo de futebol do lado do prefeito, quando o nosso time, que é o time dele, meu time é o time do prefeito, sentamos do lado. Eu faço festa com os filhos do prefeito aqui de São Paulo, mas assim, a prefeitura pede favores para a cena. A prefeitura vem pedir socorro para nós. A prefeitura vem pedir internação para nós. A prefeitura vem pedir para acessar o nosso equipamento. Então, assim, a prefeitura de São Paulo pede socorro para nós, ao invés do contrário. Então, assim, César não tem nada para dar para a gente.
César não tem nada para dar para a gente. E se tiver, ele vai cobrar um preço. Muito bacana isso aí. E você não percebe que hoje, né, está instalado, né, o governo, como nosso querido Ari fala, que o governo do anticristo da igreja está instalado completamente no meio político, né? Isso acaba quebrando, né? A igreja que tinha um pouco de referência, ela foi perdendo a referência justamente por conta dessa mistura, né? Porque nós devemos ser a referência para a política. A política não pode ser uma referência para nós, né? A política, os governos têm que fazer isso aí, tem que olhar para o Sena, para a missão Sena e falar assim, ó, a gente tem que fazer igual a eles. Não é a igreja olhar para o governo e fazer a igreja de prefeitura, né? Porque aqui no Rio acontece muito, de pastores fazerem acordo com político, com partido e vender a igreja mesmo. 20 mil, 30 mil reais, vende a igreja. E assim, vende as ovelhas, não bota as ovelhas. Pode falar. Eu faço um desafio, eu desafio qualquer cidade brasileira a se comparar com a Missão Sena, o que nós fazemos aqui, e aí, se eles tiverem 30% do que nós temos, eu não acredito que eles tenham, não. Então, assim, voltando à minha fala lá do começo, a igreja tem a capacidade de fazer muito mais que o governo. A igreja é muito mais forte, que o governo. A igreja tem muito mais dinheiro que o governo. Haja visto as nossas catedrais. Haja visto os nossos prédios. Haja visto a riqueza que nós temos em mãos. Tem muita gente aí, muito cristão, rico, que tem muito dinheiro, que fica reclamando do governo. Voltando à minha fala, os morávios chegavam e abriam escolas nos locais que eles chegavam. A Missão Sena tem a melhor creche de São Paulo hoje. Nenhuma creche da prefeitura chega aos pés do que nós alimentamos, do que nós damos de educação para nossas crianças. As nossas crianças lá na nossa creche, elas estudam, elas têm o mesmo material que o Mackenzie tem. E agora com diferencial. Você sabe que o infantil vai acabar no Brasil, né? Você sabe, por conta da pandemia. Nesse segundo semestre não vai ter. Não é? É assim, as creches privadas, escolas famosas aí vão acabar. Por quê? Porque os pais não vão ter dinheiro e porque vão mandar as crianças para a escola, os pais vão tirar as crianças da escola porque não tem obrigação nenhuma, né? Então, assim, o que nós temos hoje aqui em São Paulo é de dar inveja, essa é a palavra. E queremos fazer o melhor. Hoje a Yasmin, ela fez uma pergunta aqui, ó. Deixa eu só ver a pergunta dela. Ela me responde porque as igrejas não trabalham, não têm um trabalho social igual a Missão Sena, por falta de amor. Porque a igreja está corrompida. Então, é porque a realidade, deixa eu responder aqui, porque eu tenho uma veia do pescoço meia. Eu gosto de falar a verdade, é porque está corrompido, Yasmin. As igrejas, na sua totalidade, na sua maioria, está corrompida, infelizmente. Essa é uma realidade. Nós temos aqui 44 milhões de evangélicos no nosso país. Nós temos a quarta maior população carcerária do mundo. Né? Nós somos o terceiro país mais corrupto do mundo. Ou seja, a religião não trouxe transformação nenhuma. Por quê? A palavra de Deus, a Bíblia, onde que Jesus fala da nossa responsabilidade com o próximo, que é uma responsabilidade, são lidas superficialmente, de uma forma muito superficial. Nesse domingo mesmo, eu estava ouvindo uma pregação de uma pastora, e ela estava pregando de Mateus 25, 31, estava falando ali da volta de Jesus, né? Separando ali o bode das ovelhas. Mas ela falou de uma maneira muito rasa mesmo. Eu estava falando assim, o problema é exatamente isso. A igreja, às vezes, ela lê o que está escrito, mas não diz o que Jesus fala. Jesus, quando ele fala sobre Mateus 22, 37, que ele fala dos mandamentos, né? Primeiro mandamento, que chega um doutor da lei,
que era um fariseu, um religioso, né, respondendo para Yasmin, e pergunta assim, qual é o maior de todos os mandamentos? Aí Jesus fala assim, ó, o maior, principal e maior mandamento é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E ele fala assim, e o segundo, toda a Bíblia, Yasmin, está escrito isso. Esse trecho, que às vezes é lido superficialmente, fala assim, ó, é semelhantemente a este. Ame o teu próximo como amas a ti mesmo. A palavra amor no meio evangélico, infelizmente, a nossa guerra é essa. A guerra do Projeto Convivo, a guerra do Missão Sena, a guerra de outras pessoas é trazer, é a hipocrisia mesmo. Existe hipocrisia, porque não tem como aqui a gente proteger religião, não tem como proteger essa gama, né? Que é lógico que as pessoas olham e não encontram. A gente, quando faz a realização na rua, e as pessoas veem essa prática de amor, a primeira coisa que a pessoa pergunta é qual é a tua igreja? Aonde que é essa igreja aí que eu não conheço? A igreja que se relaciona, a igreja que abraça, a igreja que consegue entender? Então, esse é o problema da nossa denominação, das nossas denominações. Elas enriqueceram com o que pertence ao órfão, com o que pertence à viúva e com o que pertence aos necessitados. E as pessoas que estão cristãos dentro da igreja e percebem esse erro e não tomam posicionamento em relação a isso, essas pessoas também se corromperam. Porque quem é de Jesus Cristo e tem um encontro com Deus e está dentro de uma denominação que ela está vendo que o que era para poder socorrer o órfão, a viúva, o necessitado, o que era para poder expressar o amor aos necessitados, está sendo usado para construir castelo, e ela está incentivando, levando dízimo e levando a oferta para a igreja corrupta, ela também está se corrompendo. Eu estou errado, João? Meu raciocínio aí? Pode... O Fabrício Castanheda falou o seguinte, qual a relação das denominações com a missão aí? Os líderes reconhecem? Sim, temos vários líderes. Só que, assim, tem algumas coisas que são inegociáveis, Fabrício. Eu não negocio com a igreja. Negociar, que eu digo, é conversar, sentar na mesma mesa, comer junto. Tem pessoas que eu amo, tem pessoas que eu gosto. As que eu gosto, eu tomo café com elas, eu almoço com elas, eu estou perto delas, eu passeio de mão dada com elas, eu vou até a casa delas, eu socorro essas pessoas, eu sou socorrido por elas. Tem umas denominações aí, Fabrício, que não dá para gostar, não. Tá? Eu só amo à distância. Tá? Não compactuo e não são denominações, não é só universal, mundial, a internacional da graça, não. Tem outros aí que para mim não desce mesmo, não desce. Então é assim, a relação com algumas igrejas, com a Batista é legal, com a Presbiteriana é legal, é politicamente correto, corrompendo, porém, sem assertivo em nada. É isso. Não pode ser assertivo em nada, exatamente. Então, assim, o que nós temos feito aqui é assim, Fabrício, é ser parceiro, sim, parceiro de gente que gosta de missões, que faz missões. Que benção que a missão tem autonomia do governo. Parabéns, mas com as igrejas, vocês têm alguma relação? Temos sim, estou respondendo aqui. Temos sim, somos parceiros de algumas igrejas sérias aqui em São Paulo. Certo? A Márcia, lá de Campo Mourão, entrou aí. Aí a Yasmin é uma trans que nós conhecemos e foi para a nossa fazenda, ficou lá um tempo na nossa fazenda e agora está vivendo a sua vida fora. Já foi reintegrada e está aí vivendo a sua vida, tem a sua casinha, tem o seu lugar para morar, já está vivendo numa boa aí. Gostar é querer perto, amar é mandamento. Isso mesmo, gostar é querer por perto. Amar é mandamento. Então, conta a história da Yasmin, João. Já contei, tá bom? Vocês fazem um beijo, Yasmin, um beijo. Oi? Um abração, Yasmin. É uma honra. Pode falar, João. Então, a Yasmin foi alcançada pela missão num acampamento para travesti que nós fazemos, para as travestis. E a Yasmin foi nesse acampamento e teve um encontro lá com Jesus, conheceu Jesus da Bíblia, porque conhece, é artista. Hoje trabalha na Globo, é artista. E teve um encontro com Jesus da Bíblia, né?
É isso aí. E hoje faz Fala um teatro. pouco de como que funciona como que funciona esse acampamento com trans lá, desse trabalho que vocês fazem? Eu vi uma coisa linda o trabalho que vocês fazem. Fala um pouquinho para o pessoal conhecer um pouco. Então, nós nos relacionamos com as travestis o ano inteiro. Visitamos, cuidamos. Nesse momento, estamos dando cestas básicas para quem precisa. Mas o ano todo nós fazemos chá para as travestis, café, atividade o ano todo com as travestis. E em maio e novembro, nós pegamos 20, 30 travestis, colocamos num ônibus e vamos para um local chamado Shalom, um nome até legal, né? E aí Uhum. nós ficamos 3 dias com elas lá. Na primeira noite nós fazemos uma balada à noite. Primeiro chegamos fazendo uma Sim, balada, sonzeira e dança, 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 dança. Yasmin eu vi, pode, eu vi. então a Yasmin pode ver aí. Dançamos a noite toda tal para expurgar as drogas, né, meu? Para expurgar o Sim, álcool e tal. No outro dia elas acordam, nós acordamos, tem um café da manhã delicioso e aí a gente começa a fazer atividades. E aí é choro, cara, aí é louvor, aí é abraço, aí é comunicação, aí levamos psicólogos, levamos pessoas para conversar com as travestis e aí a Yasmin tá aí para contar que, que dá muito certo, tem valido muito a pena, sabe? Conhecemos histórias lindas demais, porque é muito fácil sim, chegar e chamar o viado, ou travesti e tal, mas não conhecer a história de abuso, abuso religioso, abuso espiritual, abuso físico, abuso emocional. Tem vários aí, né? O Job, lá do a Paraná, maioria. manda um abraço aí, ó. O A Jader também. maioria. Ela e ela é apaixonada pela Missão Sena, né? Ela fala É, aqui, a gente percebe no comentário aqui, nos comentários, que os olhos brilham, né? Pessoas que mas falam dessa forma, a gente tem vontade de conhecer, Yasmin, pessoas igual você assim, porque não. essa forma de você falar, você transmite isso que você recebeu, que é o amor do Senhor, é o amor de Jesus Cristo. Você foi amada, né? Essa é a nossa luta para trazer o entendimento para os preconceituosos, para poder quebrar esse preconceito e amar. Somente isso, amar. As pessoas só querem ser amadas, quer conversar. E às vezes acontece muito, João, da pessoa vai evangelizar, ela acha que ela tem que ir falar. A gente não tem que ir falar, a gente tem que ir lá conversar, dialogar, ouvir, principalmente ouvir. Muitas vezes eu faço discipulado com pessoas que estão em estado de rua. Sento lá no banco e às vezes fica uma fila de pessoas. Aí vem um, conversa. Na maioria das vezes, eu ouço mais do que eu falo. Porque às vezes essas pessoas. Aí, olha o que ela está falando aí, ó. Que foi abusado a vida inteira pelos familiares. Você entender? Então, uma pessoa que passa por uma situação dessa, ela está perguntando sobre igrejas que fazem esse trabalho. Pouquíssimas igrejas. Eu, sinceramente, trabalho na área social, João, eu não conheço. Uhum. Eu não conheço. Você deve conhecer porque você já está 200 anos de estrada aí, né? Eu não conheço o trabalho que eles É, desenvolvem. Porque a, falta Mar, amor, né, na estrutura, né? a Márcia lá de Campo Mourão, ela veio visitar aqui a Missão Sena, ela é biomédica, é inteligentíssima, ela e o marido, Márcia Perdoncini e o Job Perdoncini. Ele é casal sensacional lá de Campo Mourão. Eu a conheci adolescente, nós fizemos, tudo começou lá, né? Fazendo trabalho lá em Campo Mourão. Mas ela caminhou comigo lá na Cracolândia. Nós caminhamos juntos na Cracolândia, né? Há uns 2 meses atrás, acho que o ano passado, levei a irmã dela para caminhar na Cracolândia. É incrível que a Cracolândia tem 2.000 pessoas, 2.500 pessoas usando crack ininterruptamente aqui em São Paulo. E as pessoas respeitam a gente, porque sabe do nosso trabalho e sabe do que nós fazemos lá. Então, o respeito existe por parte deles, né? Mas Yasmin aí, eu pago R$ 200 para Yasmin, para ela falar bem de mim. É bem difícil, hein? Isso aí é amor, rapaz. Isso é amor, é muito, muito bacana, é gratidão. Isso aí não tem preço, isso é coisa linda. A gente precisa ouvir isso mais das pessoas. A maneira que ela fala, né, que ela está dividindo isso aí, isso nos dá fogo, chama, acende nosso coração para a gente dar continuidade àquilo que estamos começando aqui. E que um dia conseguimos, né, pela vontade de Deus, chegar ao nível que vocês chegaram aí. Está trabalhando desde 87.
Não sei nem quantos anos dá isso. Ó, 32 anos, não é isso? é. O marido dela, eu levei ele para orar com os presos na cadeia. Então, eu fazia trabalho com os Sim. presos e eu sempre falo para o pessoal, né? Que duas perguntas que eu faço, né? Onde Jesus estaria hoje? Né? Jesus estaria aqui na Cracolândia, Jesus estaria aqui no presídio. E outra pergunta que eu faço é a seguinte: depois da caminhada que eu faço, eu já fiz a caminhada com várias pessoas. Nós fazemos também um trabalho com outra terminar aqui. A outra pergunta que eu faço é a seguinte: você gostou? Se a pessoa fala gostei, fala assim, pô, não entendeu nada, né? Entendeu? Entendeu. O que eu tenho feito ultimamente também, antes da pandemia, eu estava fazendo, é choque de realidade. Então, o moleque adolescente tá usando droga, tá querendo usar droga, o pai manda para mim e o filho fica aqui 2 dias, 3 dias comigo. E aí eu levo eles para caminhar na Cracolândia, para conversar com os meninos da Cracolândia. E aí o cara, de repente, 2 dias depois, não quer mais nem saber de fumar cigarro, não sei por quê. Leva um choque. Muito bacana. Teve uma família que veio da Espanha, Isabel. Ela me ligou da Espanha sobre o nosso trabalho e falou assim: você pode dar um choque de realidade no meu filho? Eu falei: posso. Você vem passar um tempo aqui na Cracolândia? Aí ela falou assim: vou comprar 2 passagens, vamos ficar 3 dias em São Paulo. Não tem mais nada para a gente fazer em São Paulo. Eu só vou levar meu filho porque ele vai estudar em Londres. O meu filho vai estudar em Londres. Ela é africana, casada com um holandês. Aí ela veio e ficou 2 dias aqui. 3 dias aqui. O Fabrício Castaneda perguntou assim: ó, como é o trabalho na Cracolândia? O trabalho na Cracolândia é ir lá, levar água para eles, cuidar deles, fazer curativos nos caras e convidá-los para ir para a missão. Porque a missão fica a 100 metros da Cracolândia. Fica 100 metros. A missão cena fica a 100 metros da Cracolândia. A nossa creche fica a 50 metros da Cracolândia. Então funciona assim o trabalho lá. Aí as pessoas vêm até a missão, tomam banho, trocam de roupa, ouvem o evangelho, ou então fazem triagem, tiram fotos para fazer documentação, são encaminhados para suas cidades, voltam para suas famílias, ou vão para nossa casa de recuperação. Em que momento? Mas a missão, ela fica aberta, tem dias da semana que ela fica aberta, horário específico, tem horário que a pessoa pode ser atendido, como que funciona lá? Até para a gente poder aprender nesse momento de inverno, ela fica aberta 24 horas. Quando é inverno, ela fica aberta 24 horas, então ela não fecha no inverno, né? Aí nos dias normais, de verão, tal, porque o pessoal de rua, tem gente que não quer dormir num espaço desse, né? Aí o atendimento é o atendimento em horário comercial. Em que momento o irmão despertou para essa missão específica? Quando eu li a Bíblia. Eu não acredito nesse negócio de chamado. Eu tenho um chamado. Deus me chamou, tal. Não acredito e acho ridículo isso aí, porque daí, se eu falo que eu tenho um chamado, eu estou selecionando. Se você vai dar uma palestra e você leva a pessoa para você leva a pessoa a pensar assim: quer dizer que eu não tenho chamado, então. Então não existe chamado, não existe chamado. Existe o quê? Obediência. Isaías é o cara legal para isso aí. Isaías, Deus apareceu para ele, ele só obedeceu. Deus perguntou: prática de amor ao próximo não é chamado. Prática de amor ao próximo não é chamado, é mandamento. Missões é obediência, não tem nada de chamado. Então, eu lembro de quando eu tinha 7 anos de idade, estava na porta da minha casa, no jardim da minha casa, e eu vi uma voz falando que eu era de Deus. E aí essa voz, até hoje, ainda está ressoando aqui no meu coração. E eu só obedeço a Deus. Não sou o cara mais perfeito que existe, não sou na escala, eu sou o segundo, né? Não dá para competir com Paulo, ele é o primeiro em pecado e o segundo pecador sou eu. Eu sou o segundo pecador da face da terra, ele é o primeiro, né? Ele fala que dos quais eu sou o maior. Então eu sou o segundo. Ninguém reivindicou, então eu reivindico para mim. Eu sou o segundo maior pecador do universo.
mas eu não consigo ver uma pessoa... Outro dia eu vi um cara batendo numa moça aqui no centro de São Paulo. Fui lá para colar o brinco dele. É porque a gente prega a palavra, assim, né? Mas em alguns casos a gente tem que pregar o Uhum. braço, né? A gente prega o braço também Tem quando... que, tem que pegar um som de Davi, né? Tem que pegar um som de Davi, né? Eu falo lá, pessoal, você já ouviu a história de Davi? Tem coisa que você não mexe não, que eu vi no Davi, meu camarada. Aí a pessoa já se liga já, que Davi todo mundo conhece, né? Eu falo... Eu falo... Pode falar, João. É o seguinte, eu não bato em ninguém, né? Assim, eu nunca bati em ninguém e tal. Eu costumo desmaiar as pessoas só, né? O cara só desmaia, Ah. assim, não machuco ninguém e tal. A pessoa desmaia e depois acorda, tal, a gente cuida dela. Mas é assim, na nossa casa de recuperação tem alguns casos que a gente aperta para ver se é furúnculo ou é berne, né? Uhum. É. Sobre essa questão que você está falando aí, rapaz, de chamada, é uma coisa muito interessante. Você falou assim, quem que inventou esse negócio de chamado? Eu acho que quem inventou chamado são aqueles que negligenciam o chamado e acham que o chamado é cuidar de família. Que você puder escolher é fácil, não é bom, né? A pessoa, não, É, olha só, vou escolher o meu chamado. É o que acontece hoje nas nossas igrejas, infelizmente. O cara, não, meu chamado não é esse. E eu falo sempre, meu amigo, isso aqui não é chamado. Ou então as pessoas dão 3 tapas na tua costas, porque você está na guerra, está na missão, está no sofrimento, na luta, a pessoa dá 3 tapas nas suas costas, mas que trabalho lindo você tem, olha que chamado maravilhoso que você tem, para poder tentar te levantar, te enaltecer. E eu falo bem claro, às vezes falo até em microfone, né? Quando tem pastor que fala isso, eu falo, olha só, isso aqui não é chamado, isso aqui é um cumprimento de um mandamento muito claro. Você falar que serve a Deus é fácil. Você caminhar como Jesus Cristo caminhava é completamente diferente. Você tem que se, para você dizer que é cristão, né? Você tem que se relacionar com as pessoas que Jesus se relacionava. Você tem que se relacionar com publicanos. A gente tem um trabalho aqui de evangelismo no tráfico de drogas também, né? Então, assim, você tem que se relacionar com as pessoas que Jesus se relacionava, com publicano, com ladrão, com prostitutas, com... Tá faltando 7 minutos, minha esposa está avisando aqui. Então, assim, houve essa quebrada. Essa questão que a pessoa fala, não, é chamado, isso é uma forma das pessoas se esconder da responsabilidade dela. Nós temos uma responsabilidade de praticar o mandamento que o Senhor Jesus mandou praticar. Amar ao próximo. Tiago 2, ele fala assim, João, ele deixa bem claro no capítulo 15, versículo 12, ele fala assim, para que a minha alegria esteja com vocês, ame uns aos outros, assim como eu vos amei. Tiago, capítulo 2, versículo 14, ele fala assim, do que adianta alguém dizer assim, quem tem fé e não tem obra? Tem alguém fazendo pergunta aí? Deixa eu... Então, o que adianta a pessoa ter fé e não ter obra? Né? Que proveito há nisso? E é o que exatamente acontece. Né? As pessoas elas têm fé. E aí vem assim, se alguém, um irmão, uma irmã, estiver faltando alimento, ou faltando algo para o seu corpo, e você não não querer oferecer, e falar assim, ó, vai de paz, se aquietai-vos, vai bem, e você não oferecer para o corpo que a pessoa necessita, isso aí não é ter fé. Isso aí não é obedecer a Deus. Isso aí não tem a ver com prática de amor. Prática de amor, você prega com atitude. Você não sim. prega com sermão. A pessoa lê a Bíblia em você. Eu vejo a Yasmin falando aí do Senhor, e a gente também tem outras pessoas aqui no projeto também que ama. Tem gente aqui no projeto que eu falo assim, rapaz, essa pessoa parece que ama mais o projeto do que eu, né? E o Fernando, que é uma pessoa também recuperada também pelo projeto, e assim, ele não está aqui na live, mas eu vejo ele falando, eu falo assim, rapaz, parece até que ele ama mais do que eu que comecei, né? Deus começou através de mim. Por quê? Por conta da gratidão, porque ele vê esse amor, transcende esse amor. Inclusive, na quinta-feira eu vou estar batendo um papo com ele numa live para poder estar falando do testemunho dele. Mas pode falar aí, João. Não é isso. É isso aí. Nosso tempo já está indo embora, né? Tá, Não sei 5 minutos. Ah. Eu queria que você falasse aí para as pessoas aí o que vocês têm desenvolvido e como que as pessoas podem ajudar o Missão Sena. Pode participar, né? Como que pode participar? Nós temos agora uma campanha que é a seguinte:
a nossa última aí, que lançamos agora. Você acordar pela manhã, a pessoa, morador de rua, você acorda pela manhã, você vai tomar seu café, levanta, vai escovar os dentes, vai tomar seu café e tal. As pessoas vão atrás de comida pela manhã. Na hora do almoço vão atrás de comida. E até encontram comida. Mas à noite não tem. Aqui em São Paulo é muito difícil encontrar comida à noite. O que nós estamos fazendo? Nós estamos lançando a campanha que você pode permitir que uma pessoa coma uma marmitex por dia. R$ 1, com R$ 1, você pode dar R$ 1, a pessoa pode comer. Mas assim, João, mas eu quero cuidar de uma pessoa por 30 dias. Então você pode cuidar por 30 dias de uma pessoa. Nós vamos servir 200 marmitex. Então você fala assim, não, eu quero bancar para 200 pessoas para se alimentar. Então você pode também alimentar 200 pessoas por dia ou por noite. Nós vamos dar comida, vamos dar roupa de frio e cobertores para essas pessoas se aquecerem, porque no Rio de Janeiro não faz frio, mas aqui em São Paulo já está muito frio. Então vamos atender as pessoas nesse tempo de Covid, nesse tempo que ninguém está indo para as ruas. Nós vamos pegar marmitex e entregar para essas pessoas à noite, para elas não dormirem com fome. Entendeu? Para não dormirem com fome. O problema, um dos problemas do álcool também é isso aí, né? Que as pessoas não se alimentam. Então, e vão dormir com fome. Quando a pessoa vai dormir com fome, ela vai encher a cara de álcool e acontece hipotermia. E ela morre por hipotermia. Então, a comida vai tirar um pouco desse peso aí. Nós vamos alimentar as pessoas a partir de amanhã, dia 1º. Vamos estar alimentando 200 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas, todas as noites, aqui na Cracolândia, no centro de São Paulo, na Rua General Couto Magalhães, 280. Então, a pessoa querendo mais informação, é só entrar no site, né? No site ou na rede social do Missão Sena. É só procurar lá para poder saber como que pode participar. Então, o Projeto Convivo hoje aqui, a gente está trabalhando muito com auxílio também a clínicas de recuperação, lar de idosos, e existe um lar também que estamos ajudando aqui, que atende famílias que têm pessoas autistas. Uma pessoa que quiser ajudar o Projeto Convivo, existe uma plataforma escrito Apoia-se Projeto Convivo. Com R$5, a pessoa nos ajuda a comprar 1 quilo de alimento, 5 quilos de alimento, né? Não perecível, e daí a gente vai montando a cesta básica para poder a gente estar atendendo essas famílias que estão vulneráveis, né? Tem muitas famílias, eu não sei em São Paulo, mas tem muitas famílias aqui no Rio que não tiveram acesso ao auxílio, né? As pessoas estão passando dificuldade. Tem gente na família que recebe 2, 3. Agora tem família que não recebeu nada. E as pessoas pararam de trabalhar mesmo por conta dessa seriedade que é a doença. Então, a pessoa que quiser conhecer o Projeto Convivo, entra através do Instagram ou através do Facebook mesmo, e querendo apoiar também, é só digitar aí, apoia-se Projeto Convivo, ou então hashtag Projeto Convivo, e as pessoas vão conhecer as atividades do Projeto Convivo aqui no Rio de Janeiro. E assim, eu estou querendo que passe essa pandemia para poder juntar a galera do Projeto Convivo e puxar um ônibus para poder ir para aí, para Missão Sena aí. Passar um dia com o senhor aí. Quero saber se a gente é bem-vindo. Super bem-vindo. Super bem-vindo. A casa não é minha, a casa é nossa. A Yasmin pegou e doou hoje pra gente, hoje, kits de beleza, de shampoo e creme de cabelo. Doou pra gente. Então, a Yasmin é uma bênção. Bênção, bênção. Olha, o tempo aqui já se esgotou já praticamente. João, muito obrigado. Muito obrigado pelo teu carinho. Que Deus continue te abençoando. Quero manter um contato direto contigo através do WhatsApp, aí, do celular, a gente vai se falando. E que Deus continue te fortalecendo sua equipe, né? Porque a gente às vezes aparece, mas atrás da gente tem uma galera trabalhando, como acontece no Projeto Convivo, também não é diferente, né? No Missão Sena, a gente acaba aparecendo a gente, mas existe um exército por trás que atende, que socorre, que ajuda, que investe, que abençoa, que nos empurra para frente, né? Às vezes, numa plataforma, a pessoa vê, né, a gente aparecendo e a gente, às vezes, é o que menos trabalha, né? De uma certa forma. Tem pessoas que estão conosco e que trabalham muito mais e que não nos conhecem. Eu quero parabenizar essa equipe que te abençoa, né, que te ajuda. Eu quero pedir que o Senhor ele abençoe tua vida, meu irmão.
que continue te fortalecendo, sendo essa pessoa espetacular que você é, um cara humilde, um cara simples, né? Brincalhão. Ontem eu morri de rir contigo, você conversando com o Ari, e assim, passa essa energia maravilhosa, que o Senhor continue abençoando o São Sena. E eu fico assim, da mesma maneira que eu fico indignado em ver algumas estruturas evangélicas completamente presa, né, aos interesses próprios, eu fico angustiado, às vezes me faz chorar. Eu olho para uma instituição como Missão Sena, me traz alegria no coração, me traz felicidade, me traz ânimo, nos traz ânimo de lutar mais alguns anos, tá bom? Beleza, queridão? Um abraço para Deus te você. abençoe. Um abração, viu? Brigadão. Até mais. Yasmin, um beijão, Yasmin. Fica na paz. Deus abençoe. Amei saber da sua história. Se quiser nos conhecer, entra na plataforma do Convivo também. Deus abençoe. Um abração, João. Fica com Deus. Encerrar o vídeo.